Oscar, cruzamento para área, toque de cabeça! Gol! André Silva! Subiu para desviar bonito! André Silva! Jogos da terça, Oscar pela esquerda, vem cruzamento por baixo! Gol! Do São Paulo de novo! E de novo do André Silva! O marcador vem pancada. Foi pro chão, pênalti! Vai na perna esquerda, Fabrício Daniel! Gol! São Bernardo! O que o São Paulo fez? Esse Paulistão, olha o Ferrarese pra dentro da área, girou o Calera e furou! Gol! Do São Arboleda! Celebrado pelos companheiros! Bem, amigos do Sport Comedy, começando a edição de hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilhe, vamos juntos. São Bernardo 1, São Paulo 3, haja coração tricolor paulista, nas quartas de final do Paulistão, amigo. Aos trancos e barrancos com salários atrasados, o São Paulo está nas quartas de final. E o São Paulo briga aí por mais um título na temporada, que é o título paulista. O São Paulo tem camisa e o São Paulo pode incomodar. Como o São Paulo não vinha jogando bem, foi mal contra o Red Bull Bragantino, foi mal contra o Botafogo, mas ontem fez a melhor partida, ao meu ver, depois daquela vitória contra o Corinthians no Clássico Paulista. André Silva, o matador, reserva de Calera, já que Calera não está fazendo gol. Toca no André Silva, que é gol. Haja coração, 2 gols do André Silva e 1 do Arboleda. O time do São Bernardo descontou no pênalti, 3-1. Mas o São Paulo precisa corrigir algumas coisas. Principalmente a questão de não ter um goleiro reserva para o Rafael. O Jandrei é nítido que não pode jogar no São Paulo. Mas falando do jogo, São Paulo dominou as ações do jogo, criou as oportunidades, teve bola na trave, teve gol que não poderia ter sido anulado, que era o terceiro do André Silva, mas só deu São Paulo, amigo. São Paulo encurralou o São Bernardo, fez o melhor jogo dele no ano, e o São Bernardo realmente decepcionou no Campeonato Paulista. E Arboleda, o zagueiro artilheiro, olha o gol, gol, é do São Paulo. Arboleda é o nome da emoção. Mas o São Paulo, para mim, dominou e mereceu o resultado. Agora vamos falar com o Luxemburgo. O que você acha do São Paulo, Luxemburgo? Você acha que dá para o São Paulo brigar pelo título paulista? Boa noite. Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. O Pajé está falando com vocês. Principalmente porque o São Paulo ontem fez um grande jogo. O São Paulo não deixou o São Bernardo respirar, né? E o São Paulo tem camisa, pô. O São Paulo tem muita tradição. Uma equipe que realmente é um dos francos candidatos ao título paulista. Um dos fortes candidatos pelo aquilo que o São Paulo tem. O São Paulo tem bons jogadores, né? Essa questão de salário atrasado, isso pesa qualquer clube, tá certo? Isso atrapalha o jogador. Mas o São Paulo mostrou que, independente do que possa estar acontecendo, os jogadores têm caráter, souberam jogar, fizeram um grande jogo. E o São Paulo mereceu a vitória, Galvão. Haja coração. Luxemburgo, o que você achou do André Silva? Pintou o novo centroavante da seleção brasileira. Fez 2 gols ontem. O que você achou dele? Olha, eu acho que o André Silva é um jogador jovem, um jogador forte. Taticamente o São Paulo precisa disso. O jogador que tem a sustentação da bola dentro da área. E ontem ele mostrou porque que é um jogador que faz gols, né, Galvão? Um jogador forte. E realmente o Calera não está numa grande fase. Mas é o André Silva um jogador que possa resolver para o São Paulo, né? E ele fez 2 gols, isso é importante, vai dar muita força para ele, principalmente porque o São Paulo precisa de um jogador como ele, e ele resolveu, né? E o Arboleda é um zagueiro sensacional, quem não quer ter o Arboleda no grupo? O jogador que tem o que ele tem, a perseverança, a liderança, o São Paulo precisa de um jogador como ele, tá certo? E o São Paulo está no caminho certo. O São Paulo hoje, para mim, briga com qualquer equipe de igual para igual, tá certo? Principalmente, o que falta aos jogadores do São Paulo é um pouco mais de se unir nessa questão tática, tá certo? E o presidente do São Paulo, às vezes, é errado de não pagar o salário em dia, tá certo? Se tiver atrasado, tem que pagar, pô.
Porque o jogador é profissional, o jogador trabalha e precisa depender disso para receber, tá certo? Então, realmente precisa pagar. Mas com relação ao jogo do São Paulo, foi um jogo sensacional. O São Paulo dominou o São Bernardo e merecia. Com relação ao gol do André Silva anulado, para mim não tinha que ter anulado, porque era um gol legal. O gol com a posição livre, né? Ele tava... O São Paulo, para mim, Luxemburgo, é um time muito forte, um time organizado, mas ainda tem carências no elenco. O São Paulo contratou o Oscar. O que você tem visto do Oscar nos jogos que ele tem feito? Oscar é um jogador experiente, tá certo? Um jogador que cadencia a bola. Ainda tá devendo. Jogou bem contra o Corinthians, mas ainda deve um jogo bom ainda pro São Paulo. Principalmente porque é um jogador que chegou para ser o camisa 10. Até muitos estão dizendo que foi um erro a contratação dele. Tá certo? Porque o São Paulo tem salário atrasado, não pode atrasar, eu concordo com relação a isso. Mas eu acho que o Oscar é um jogador que ele pode jogar um pouco mais, tá certo? Principalmente porque jogou bem no Chelsea, jogou bem no time da China e tá faltando jogar bola no São Paulo. Ainda tá devendo. Jogou bem contra o Corinthians, mas ainda não fez um grande jogo. Fez um gol aí no outro jogo aí que o São Paulo ganhou, mas é muito pouco pro jogador que ganhou o que ele ganha e ele ainda tá devendo, na minha visão, tá certo? Luxemburgo, você acha que o São Paulo pode ser campeão paulista ou não, amigo? Tem que ir devagar. O São Paulo tem totais condições para chegar, Galvão. O São Paulo tem camisa, o São Paulo é um time muito forte, ganhou 3 Libertadores, 3 Mundial, e não é à toa que o São Paulo está onde está, tá certo? Principalmente pelo que o São Paulo vem fazendo. É claro que às vezes o time pode decair, como foi contra o Red Bull Bragantino, contra o Botafogo de Ribeirão, mas o São Paulo tem tudo para mim para ser um dos finalistas do Campeonato Paulista. É uma equipe muito forte, muito centralizada. Eu gostei do André Silva, o craque do jogo. O jogador pode realmente fazer muito pelo São Paulo e acredito que o São Paulo está no caminho certo. Agora o que o São Paulo precisa é contratar um goleiro. Não dá para confiar no Jandrei, até porque o Jandrei, quando jogou, teve oportunidade, decepcionou, nada contra o rapaz. Mas o São Paulo precisa de um goleiro, Galvão. Haja coração, para mim eu acho que o São Paulo está no caminho certo. O São Paulo não deixou o São Bernardo jogar e o São Bernardo foi encurralado pelo São Paulo. E o craque do jogo, André Silva. Mas o São Paulo tem outro jogador que muitos estão criticando, Luxemburgo. O que você acha do Lucas Moura na sua visão? O jogador que pode dar muito mais do que ele dá, né? O jogador que cadencia o jogo, tem velocidade. O São Paulo precisa de um jogador como ele, tá certo? E é um jogador que é muito importante para o São Paulo, né? Tem jogo que joga, tem jogo que não joga. É a mesma coisa do Oscar, né? Então ainda realmente está devendo, mas o São Paulo ainda depende muito dele. É um jogador que pode ajudar muito o São Paulo, principalmente com a velocidade, com a técnica. É um jogador que desmonta o time, né? Desmonta o adversário, como ele fez contra o Corinthians, né? Fez 2 gols, que realmente é um jogador que sabe que tem potencial, que é craque e pode desequilibrar a favor do São Paulo. E o Caleri perdeu espaço no São Paulo, tem que ser reserva. O que você pensa do Caleri? O Caleri é um grande jogador, não pode criticar um jogador que é artilheiro, um jogador que faz gols como ele, jogador que tem uma experiência, que ajudou o São Paulo a ganhar a Copa do Brasil. Então estão querendo acabar com o cara por causa que não está fazendo gol. Acontece. O Luizão, quando jogou no Corinthians, ficou uma sentença de jogo sem fazer gol. E aí acabaram com ele, tá certo? Agora tem que ter um pouco de paciência. Um jogador bom, um jogador experiente, que pode ajudar muito o São Paulo. E é artilheiro, sabe fazer gol. O São Paulo tem 2 jogadores bons para dentro da área, o Caleri e o André Silva. Então tem que ter paciência. Às vezes a bola vai entrar. Então parar de criticar e colocar o jogador para ter um pouco mais de jogo, né? E ele precisa disso, tá certo? Um jogador que faz gols, ajuda o São Paulo, deu assistência pro gol do Luciano. O São Paulo tem um elenco muito bom, Galvão. O São Paulo tem bons jogadores, jogadores experientes, e acho que o São Paulo briga por títulos este ano. É isso aí, amigo. Comenta aí o que vocês acharam de São Bernardo 1, São Paulo 3. Deixa o like e tamo junto.